em Marechal Hermes, onde trabalhava. Ainda segundo as investigações, ele teria participado de uma chacina em 2014. O suspeito vinha sendo monitorado há cerca de um mês pelos PMs da UPP. Em Madureira, 3 suspeitos foram presos após uma abordagem da Polícia Militar. Testemunhas contaram que o trio praticava assaltos na região. Quem passava pela estrada do Portela aplaudiu a ação dos PMs. Com os suspeitos, foram encontradas uma pistola, um revólver calibre 38, uma granada e munição. Na delegacia, foi constatado ainda que o carro usado pelos ladrões era roubado. No Leblon, 6 criminosos foram presos e um adolescente apreendido na cruzada São Sebastião. Entre os presos está uma mulher. De acordo com a polícia, Soraya Chagas Elias é uma das chefes do tráfico de drogas na comunidade na zona sul do Rio. Soraya tem mais de 6 passagens por tráfico, associação, formação de quadrilha e desacato. Os agentes da delegacia do Leblon também recuperaram as drogas durante a operação. Você costuma ir nesses parques de diversões, aqueles brinquedos mais, sabe, que dá pânico realmente? Você tem essa coragem? Deixa eu mostrar um vídeo agora pra você. Cadê? Mostra aqui. Tá vendo lá? Isso aí é aquele kamikaze, né? Todo mundo ali aproveitando. A grade simplesmente abriu. Você imagina o pânico que as pessoas estavam nesse brinquedo sentiram, tá? Esse é aquele que faz um giro de 360 graus. Aí na parte, quando chega lá no alto, as grades simplesmente se abriram. E uma altura, gente, de mais ou menos 10 metros. A atração estava lotada, todo mundo ficou desesperado. A polícia acabou interditando o brinquedo e, segundo o proprietário, todas as pessoas estavam seguras com as travas de segurança. Já eu conto mais detalhes para você, onde isso aconteceu e o resultado, né, desse brinquedo perigoso que tem parques espalhados por todo o país. Então já a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Balanço Geral amanhã. Hoje é dia do quadro Balança Doutor. Uma neurologista vai tirar todas as suas dúvidas sobre como prevenir doenças cerebrais. Olha só. Ansiedade pode ter alguma relação com problema de memória? Oi, Luana, tudo bom? Sim, ansiedade normalmente ela está ligada a problemas de memória, porque pessoas ansiosas tendem a ter uma dificuldade de atenção, porque você não consegue dar atenção para as informações do dia a dia. Então a atenção ela é mais superficial. Normalmente quem é ansioso, ele demonstra problemas de memória, não que ele tenha déficit de memória ou que ele tenha problemas relacionados à área da memória que é o hipocampo. É por conta do nível de atenção realmente. Quais os tipos de medicamentos podem acarretar a perda de memória? Normalmente, psicotrópicos ou antidepressivos, eles podem sim causar problemas de memória, mas são problemas que normalmente acontecem durante o uso do medicamento. Quando a pessoa percebe que ela está tendo déficit de memória, ela deve imediatamente comunicar ao seu médico responsável e aí o médico pode fazer ajustes nesse medicamento ou até suspender o medicamento. Dormir mal pode colaborar com a perda de memória? É importantíssimo que se tenha uma noite de sono tranquila e que pelo menos você consiga dormir por algumas horas contínuas, sem interrupção. Tem pessoas que elas ficam bem dormindo 6 horas, 5 horas, outras precisam de 8 horas de sono. Como prevenir problemas de memória? Uma boa alimentação, exercícios físicos, se permitir fazer coisas novas, ter contato com atividades que façam com que você experimente coisas novas e se desafie são importantíssimas. É você fazer, por exemplo, exercícios com a sua mão não dominante, tomar banho de olhos fechados, andar de costas, dormir num lado diferente da sua cama, fazer coisas que você é capaz de fazer, mas que você não está acostumado.
Quais as principais doenças relacionadas à perda de memória? As que são mais conhecidas, né, que são mais faladas hoje em dia, são a Alzheimer, né, e as demências de um modo geral. O Alzheimer ele é uma doença degenerativa que ao longo da vida ela vai degenerando os neurônios que são responsáveis por várias ações que nós fazemos. E à medida em que a doença vai avançando, ela apresenta os sinais de déficit de memória. O jogo de xadrez realmente, ele ajuda nas pessoas que têm perda de memória? Oi, Elisângela. O jogo de xadrez, assim como é um jogo de lógica, né, um jogo estratégico, esses jogos, eles fazem com que você crie linhas de raciocínios e que você consiga encontrar caminhos diferentes para se chegar até uma solução. Mas você pode utilizar, por exemplo, tanto jogos individuais, que é a Torre de Hanoi, você pode utilizar a Hora do Rush. São jogos que a gente utiliza como estratégia para você se tornar mais ágil no seu pensamento. Então, excelentes dicas para você. Os moradores da Cidade de Deus ficaram mais uma vez sob o fogo cruzado, isso durante uma operação ao combate ao tráfico na comunidade. Quem precisa de atendimento médico nessas horas enfrenta ainda mais dificuldade para ser socorrido. Adriana Oliveira mostra. O helicóptero da Polícia Civil sobrevoou a Cidade de Deus durante quase todo o dia. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais realizaram uma operação nas ruas e vielas. Moradores relataram tiroteios em diferentes pontos da comunidade. Como se não bastasse a violência, os moradores da Cidade de Deus sofrem ainda com a falta de assistência médica. Por causa dos intensos confrontos, equipes de socorro, como do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, não atendem aos chamados vindos de dentro da comunidade. Nas imagens, bandidos armados se escondiam atrás de um muro e usavam buracos para disparar contra policiais que tentavam se aproximar. O confronto durou cerca de meia hora. Em uma rede social, moradores relataram a morte de um homem que amanheceu passando mal e não teria sido socorrido pelo SAMU, que teria exigido proteção da polícia para entrar na comunidade. O corpo teve que ser removido pelos vizinhos com a maca do Serviço de Atendimento Médico. Esta moradora luta para cuidar da filha doente. Tayane da Silva Rocha, de 19 anos, sofre de insuficiência cardíaca grave. Ela não consegue ser atendida por uma ambulância do SAMU quando precisa ser socorrida às pressas. Liguei pro SAMU, liguei pro 90 e eles simplesmente falam que não podem fazer nada. Eles não entram lá? Que eu moro em área de risco, que eles não podem fazer nada. Para você ter uma ideia, essa mãe não pôde atender a nossa equipe dentro da casa dela, que era onde ela gostaria e precisaria estar agora, perto da filha, para poder nos atender num local mais próximo e mais seguro, né, mãe? Tive que se deslocar para cá, né, para poder fazer essa ajuda que vocês estão me prestando. Mas o drama da dona Tatiane com a filha não para por aí. Um laudo médico comprova a gravidade do quadro de saúde da jovem. Ela precisa ser internada em um hospital que tenha setor de cardiologia. Ela não faz mais nada, ela não toma mais banho sozinha, ela não penteia mais o cabelo, ela depende totalmente de mim. Inclusive, eu perdi o emprego, tive que pedir demissão. Só para cuidar dela? Recentemente, para cuidar dela, mesmo ela com 19 anos. Imagina, não vai deixar a menina de 19 anos sozinha que não consegue ter o atendimento, né? O Hospital dos Servidores informou em nota que vai prestar assistência e internar a jovem Tayane. O SAMU disse que foi acionado e que uma ambulância foi para o local, mas consta registro de cancelamento da solicitação no sistema. A alegação foi de melhora no quadro. Ainda de acordo com o SAMU, o objetivo é garantir que o atendimento seja prestado sem descuidar do zelo pela integridade física da guarnição.
Vamos girar agora as câmeras da Sete Rio pra gente ver como é que tá o trânsito pela cidade? Aí nós estamos, gente, na autoestrada Lagoa Barra, o trânsito complicado, sentido Gávea, sentido Lagoa, tá? Nas proximidades aí de São Conrado. Só que a informação que nós tivemos é que o trânsito tá ainda pior do que o de costume, é porque teve uma batida entre táxi e um carro no túnel Zuzu Anjo, e aí tá ocupando uma faixa, sentido Gávea, a faixa tá fechada. Então, por isso, o transtorno ainda maior quem segue sentido Lagoa neste momento. Mas uma câmera agora, Avenida Brasil, na altura do trevo aí das Margaridas. A câmera é um pouquinho embaçada, mas a gente consegue mostrar a movimentação grande, sem muitos transtornos agora. Linha vermelha, na altura da Ilha do Governador, aí sim, apresenta uma lentidão desde a Ilha do Governador. E vai nessa lentidão aí até a chegada ao centro da cidade, destino no sentido centro da cidade. Muito complicado agora o trânsito na linha vermelha. Avenida Francisco Bicário, na altura da rodoviária, mostrando a intensa movimentação também nas proximidades da rodoviária agora. Vão para outro trecho agora do centro da cidade. Presidente Vargas, na altura aí da Rio Branco, movimentação também grande, mas sem muitos transtornos. Ponte Rio-Niterói tem sim problema, 27 minutos é o tempo de travessia sentido Rio e 13 minutos sentido Niterói. Já já a gente vai mostrar novamente a Grajaú-Jacarepaguá, que foi confirmada a operação policial lá e causa algum tipo de transtorno para o motorista. Vamos de carona na moto da Record TV. Fábio Peixoto, por onde você está? Pois é, Lívia, nesse momento na linha amarela, ainda na altura da Cidade de Deus. Nesse momento, o trânsito fluindo muito bem aqui na região. Como vocês podem ver, os carros que seguem no sentido centro da cidade, Fundão, não encontram retenções alguma. Assim como quem chega na zona oeste do Rio, o trânsito flui muito bem para quem sai do centro da cidade, da zona norte, a caminho da zona oeste da cidade, Lívia. Diante dessa imagem, então, para você tem essa opção, né, da saída da zona oeste do Rio, siga pela linha amarela, melhor do que a autoestrada Lagoa Barra, que nós mostramos ainda há pouco, que tem aquele trânsito complicado de costume e também com aquela batida. Então, linha amarela fluindo melhor agora. A gente mostra a imagem ao vivo para você. 6 horas e 52 minutos, começa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o velório do jornalista Paulo Henrique Amorim. Vou falar ao vivo com a Diana Rocha, está lá na Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio, acompanhando toda a movimentação já. Bom dia para você, Diana. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Falamos aqui da frente da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro, onde começa às 10 horas da manhã o velório do jornalista Paulo Henrique Amorim. A cerimônia vai se estender até às 3 da tarde e será aberta ao público. Paulo Henrique Amorim morreu ontem no apartamento onde morava em Ipanema, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, aos 76 anos. Segundo a mulher dele, Paulo Henrique Amorim havia acabado de jantar com amigos e passou mal, não deu tempo nem para o atendimento médico. Paulo Henrique Amorim tinha quase 60 anos de profissão. Começou a trabalhar como repórter aos 18 anos no extinto jornal À Noite. É um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, daí essa homenagem da Associação Brasileira de Imprensa. Daqui a pouquinho o corpo deve chegar aqui à Associação Brasileira de Imprensa e eu volto com mais informações, Lívia. Obrigada, Diana. Diana disse coisas importantíssimas, né? Primeiro que ele sempre foi repórter. Mesmo diante do cargo ali de apresentador, né? Ele sempre quis apurar e ajudava demais os colegas. Aquele jeito sarcástico e tudo mais. E a Diana disse uma coisa que eu tenho que reforçar para vocês. Quase 60 anos de profissão. Paulo Henrique Amorim deixou sua marca no jornalismo brasileiro. Ninguém tem dúvidas disso. Vamos entender melhor como é que foi a trajetória dele? Carla Chaves. O jornalista Paulo Henrique nasceu no Rio de Janeiro em 1943. Ele é formado em Sociologia e Política. Passou por diversos jornais, revistas e pelas principais emissoras de TV. Há muito tempo não se viam tantas baleias jubartes na costa brasileira. Paulo Henrique estreou no jornal À Noite em 1961. Ainda estagiário, cobriu a renúncia do presidente Jânio Quadros. Na década de 60, passou pelas redações da Manchete e da Editora Abril. Paulo Henrique também trabalhou como correspondente internacional em Nova York. Na televisão, o jornalista passou pela extinta TV Manchete e pela TV Globo, também como correspondente internacional nos Estados Unidos.
Em 1996, Paulo Henrique Amorim foi para a TV Bandeirantes e logo depois foi contratado pela TV Cultura. Em 2003, o jornalista chegou à TV Record, onde apresentou o Jornal da Record, segunda edição. No ano seguinte, ajudou a criar e a apresentar a revista eletrônica Tudo a Ver. Qual é o meu novo apelido? Não. Qual que é o seu novo apelido? Eu sei disso. Paulo Henrique. Adorei. Adorei. 2 anos depois, assumiu a apresentação do Domingo Espetacular, até junho deste ano. A nossa primeira reportagem fala de donas de casa que ganharam fama e até dinheiro ao se apresentar como donas de casa. Jornalista atuante, ele foi autor de vários livros, entre eles O Quarto Poder, uma outra história. Carioca orgulhoso, tinha no Fluminense o time do coração. Numa de suas últimas postagens, Paulo Henrique acompanhou a final da Copa América ao lado de amigos no Maracanã. Paulo Henrique Amorim deixa esposa, uma filha e 3 netos. E derramado do E ainda hoje a gente vai falar mais sobre essa despedida, né? Lembrando que será uma despedida aberta ao público. Se você for fã, se você era fã do Paulo Henrique Amorim, você pode ir lá, sim, dar essa última homenagem ao jornalista. Vamos falar agora de um dado curioso. Quase 600 mil inscritos no Enem têm idades entre 31 e 59 anos. Eu achei isso demais. A Mariana Bispo vai explicar mais esse assunto pra gente, porque são pessoas, né, que estão em busca ainda de uma qualificação, né, Mário? Que prova que não tem idade para isso. Pois é, Lívia, não tem mesmo. São aquelas pessoas que estão tentando se reinventar profissionalmente. E o dado curioso também é que cerca de 10 mil desses candidatos já têm mais de 60 anos. São pessoas que querem voltar para a universidade, realizar algum tipo de sonho, conhecer pessoas e, claro, não ficar para trás no mercado de trabalho. Já são 5 milhões de inscritos nessa prova, né, do Enem, que é uma das principais formas de ingressar, aliás, é a principal forma de ingressar nas universidades públicas aqui no Brasil. Cerca de 5 milhões de pessoas. A gente lembra também que essas provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro deste ano, Lívia. Então dá tempo ainda de você buscar a sua inscrição. Se faltava um incentivo, você tem mais de 30 anos, como nós vimos ali, ó, pode ir que realmente não tem idade. Obrigada, Mari. 6 horas e 58 minutos agora. Presta atenção, porque o número de quedas envolvendo idosos aumentou, gente, 12% no Brasil. E os exercícios físicos são extremamente importantes para evitar essa situação. Veja na reportagem. O tempo deixa marcas no rosto e também em cada músculo do corpo. Por isso, aqui os exercícios são específicos e à medida que os alunos vão se sentindo mais à vontade, seguros, o grau de dificuldade aumenta. Alguns praticam a modalidade até de olhos fechados. O foco é ajudar pessoas mais velhas a manterem o equilíbrio. O objetivo é evitar quedas que são bem recorrentes nessa faixa etária. Caía e andando assim, de repente, pá. Hoje eu caio menos vezes, mas muito difícil, né? Senti mais uma autoestima, acabou a depressão, fiz muitas amizades, coordeno melhor minha casa, já fico mais animada e ansiosa para chegar outro dia para mim para o clube. Eles aprendem a se alongar e desviar de obstáculos. A modalidade ensina o aluno a conviver com tonturas e distúrbios associados ao avanço da idade. Conforme vai envelhecendo, a partir dos 60 anos, eles vão perdendo massa muscular. E a perda da massa muscular vai ajudando no desequilíbrio e diminuir a força na hora que ele precisa dela para se estabilizar. Dados do Ministério da Saúde apontam que 1 a cada 3 pessoas com mais de 65 anos sofre algum tipo de queda. Por isso, é importante que esse público pratique exercícios físicos com frequência. É uma maneira de melhorar os reflexos e evitar acidentes.
No país, em 2 anos, houve um aumento de 12% no número de quedas envolvendo pessoas com idade avançada. Em 2015, foram registradas pelo Sistema Único de Saúde 15.947 ocorrências. Em 2017, saltou para 17.913 quedas. Os casos de mortes também subiram em 5 anos. Estatísticas do Ministério da Saúde apontam 667 óbitos em 2010 contra 832 em 2015. Um número que assusta e que pode subir ainda mais se levarmos em conta que o índice de casos acompanha a expectativa de vida do brasileiro, que aumenta a cada ano. A boa notícia é que dá para evitar acidentes. Tapete, o brinquedo do netinho que fica muitas vezes jogado, né? Tem que tomar bastante cuidado. Às vezes cachorro de pequeno porte ou grande porte pode precipitar uma queda. O seu Servino tem vários tapetes em casa e sabe dos perigos. Isso daí é que facilita mais para você cair, né? Então, sempre de olho vivo ali para não escorregar. O escorregão que dá já era, né? No banheiro, um pouco de água no piso já é suficiente para resultar em quedas graves. O indicado é instalar barras de apoio perto do chuveiro e do vaso sanitário. O corrimão também é um aliado, dentro e fora de casa. Dicas simples que podem evitar problemas graves ou até a morte. Era de motivação que você precisava para fazer exercício físico? Olha que dia bonito hoje aqui no Rio de Janeiro, mostrando a temperatura neste momento, 16 graus. Mas, infelizmente, a notícia não é tão agradável assim, principalmente para os moradores de Manguinho. Tem operação policial acontecendo neste momento na comunidade, então nosso destino vai ser lá. Neste momento estamos aí na Grajaú, Jacarepaguá, mostrando a movimentação para você, porque a gente tem operação também no Complexo do Lins. Então, 2 operações policiais acontecendo neste momento aqui no Rio de Janeiro. Complexo do Lins e também a comunidade de Manguinhos. Troca de tiros em Manguinhos são os relatos que nós estamos recebendo de moradores da região. O WhatsApp da Record TV vai entrar aí na sua tela, 999376540. Queria falar do dia agradável, do sol já raiando aqui no Rio de Janeiro, mas também tem esse outro ponto, operações policiais acontecendo, morador que fica o quê? Mais uma vez no meio do fogo cruzado. Falando em operação policial, ontem foram várias ações da polícia aqui na capital e na Baixada Fluminense, né? Se acompanhou várias, inclusive, ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Resultado disso, pelo menos 12 pessoas foram presas. Reportagem do Denis Queiroz. Foi mais um dia de tiroteios. Uma das operações policiais aconteceu na região da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Os agentes do batalhão e da delegacia da área trabalharam em conjunto. Produtos roubados de empresa de telefonia, muita droga e R$5.000 foram apreendidos. Um criminoso foi preso e uma mulher foi detida. Na Cidade de Deus, na Zona Oeste, foi o 2º dia seguido de operações, que também teve apoio de helicópteros. No primeiro dia, 5 suspeitos foram baleados. Um deles morreu no hospital. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, 3 homens foram presos, acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarro. Os agentes usaram até um drone para monitorar os passos da quadrilha. Eles flagraram o momento em que os criminosos roubaram a carga de cigarros na Avenida Presidente Kennedy, próximo à Via Dutra. A carga foi levada para um bar da região. O dono do estabelecimento comercial também foi preso, acusado de ser o responsável por guardar os produtos roubados para a organização criminosa. Os presos vão responder por assalto à mão armada e associação criminosa. Outros 2 integrantes conseguiram escapar. Foram pelo menos 14 operações que aconteceram simultaneamente em todo o estado. Na maioria houve tiroteio. Ao menos 12 pessoas foram presas. 4 suspeitos foram baleados. Numa dessas ações, agentes da delegacia de São Cristóvão recuperaram um caminhão com 6.000 engradados de cerveja no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. O motorista saiu do sul do estado, em direção à capital. No meio do caminho, foi fechado por 2 carros com homens armados de fuzis. Descendo ali para Aracambi, fui abordado por meliante e fui conduzido dentro do veículo e fiquei aguardando a liberação até acontecer a descarga da carga.
O motorista foi liberado na altura do mercado São Sebastião, na Penha. Os assaltantes fugiram. Nós conseguimos evitar a pulverização dessa carga, um trabalho que tem que ser feito muito rápido, porque uma carga rapidamente é distribuída, é pulverizada e posteriormente é muito difícil de se localizar, constatar que é uma mercadoria roubada ou não, quando já se entra nos mercados e etc. Quando o motorista saiu da delegacia, o caminhão enguiçou na Avenida Brasil, em frente à Vila dos Pinheiros, e teve parte da carga saqueada por moradores da região. Policiais do BPVE chegaram logo em seguida. É aquela adrenalina, né, que a gente passa ali, a gente não sabe o que vai acontecer no momento. Mas a gente motorista toma sujeito a isso daí, né? Infelizmente. Para tentar evitar essas adrenalinas, a gente vai fazer um giro agora pelo trânsito do Rio. Eu comecei a ir pelo quilômetro 4,5 da Grajaú Jacarepaguá, porque a gente recebeu um alerta do Centro de Operações que tem uma operação policial acontecendo neste momento por aí. Deduzimos que seja exatamente ali no Complexo do Lins. Então a gente prefere que você tenha cuidado. A via não está interditada, tá? Como a gente pode mostrar aí na imagem, mas muita cautela, você que precisa passar pela região. Outro ponto, inclusive, agora da descida, ali da autoestrada Grajaú Jacarepaguá, que a gente também mostra a movimentação para você. Repara que os carros estão fluindo